Olá, torcedor tricolor! Olá, torcedora tricolor! Está começando mais um Qual é o Flu? E desta vez com o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Fluminense vem de 2 vitórias seguidas, uma contra o Grêmio e outra contra o Botafogo, sendo esta última no último domingo no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. O Fluminense hoje soma 25 pontos na tabela e se distancia do CSA, que é o primeiro dentro do Z4, em 3 pontos. É um confronto direto, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, que soma 20 pontos. O Cruzeiro vem em crise, vem num caos interno absurdo e é um jogo que inspira muita responsabilidade para o Fluminense. Primeiro porque o técnico Marcão terá que ser obrigado, na verdade, a fazer 3 mudanças forçadas no time considerado titular, sendo 2 delas peças primordiais dentro dessa estrutura, o Caio Henrique e o Alan. Segundo porque enfrentar um Cruzeiro nesta situação é primordial saber manipular esse adversário e usar o caos que ele vive, a inconfiança, a instabilidade mental de cada atleta ali a nosso favor. Sendo assim, vamos tentar conferir aí na prancheta qual é o provável time que deve ser escalado pelo técnico Marcão e quais são as debilidades que o Cruzeiro, já sob o comando de Abel Braga, vem demonstrando. Lembrando que o Cruzeiro aí já não vence há 1 mês, a última vitória foi no dia 1º de setembro contra o Vasco, esse mesmo estádio Mineirão. Então vamos lá para a prancheta para ver como é que vem esse Fluminense para enfrentar o Cruzeiro logo mais. Então pessoal, aqui na prancheta a gente tem uma possibilidade, repito, uma possibilidade, não é a confirmação do time que deve entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro. As 3 mudanças forçadas, obviamente, o Ourinho herdando a vaga do Caio Henrique, o Frazan indo na do Digão e o Yuri herdando a vaga do Alan. Existe ainda a possibilidade do Lucas Claro ir no lugar aqui do Frazan, que para mim deveria jogar, fez bons jogos quando foi acionado, e ainda uma mais remota ainda a possibilidade do Ayrton ser escalado aqui e o Yuri ser puxado para a zaga. De resto, o mesmo time que vinha jogando. Pelo contexto, pela quantidade de alterações forçadas, seria irresponsabilidade fazer uma 4ª alteração e lançar um Wellington Nem, por exemplo, no lugar do Nenê, para garantir ainda mais força na marcação desses corredores laterais e também um pouco mais de profundidade nas ações ofensivas. Portanto, as minhas sugestões partem muito mais de questões de dinâmica. Pelo modelo de jogo que o Abel gosta e pelas peças que devem ir a campo, essas zonas externas aqui, esses corredores laterais, devem ser os mais explorados. Sendo assim, eu traria o Daniel para o lado do Yuri, tiraria ele dessa zona mais avançada aqui, pegando quase um volante, fazendo essas 2 linhas de 4, porque a gente tem esse setor direito aqui debilitário, porque é onde o Nenê deve começar jogando, e o Cruzeiro tem situações que a gente vai ver mais na frente, que forçam muito esse contrapé da defesa. Então a gente está atento aqui com o Yuri próximo, o Daniel já próximo também para a cobertura e o Johnny, ao invés de acompanhar o lateral até o fim como vem fazendo, fechar um pouquinho mais por dentro para a gente garantir essa zona aqui, é fundamental para mim. Deixa o Edilson sobrando lá, porque se a bola for para lá, dá para o time balançar tranquilamente, porque até a bola chegar do lado esquerdo da nossa defesa tem muita coisa para acontecer ainda. Trazendo para uma nova prancheta. Algumas peças aqui que o Cruzeiro deve dispor em campo. O Dedé é dúvida. Se não for ele jogando, quem deve fazer dupla com o Fabrício e o Bruno deve ser um jovem da base, o Edu. E o Cruzeiro, pela circulação de bola mais lenta, tenta atrair a marcação do adversário para o seu campo e fazer essas inversões de bola aqui com os zagueiros para pregar o contrapé da defesa, encontrando principalmente o David e o Egídio, que são jogadores de bom apoio aqui na linha de fundo. Dentro dessa situação, ainda teria o Robinho flutuando por aqui para encontrar uma situação de triangulação e acionar o Fred dentro da área. Então seria importante o Yuri estar atento a essa movimentação aqui,
tá meio pau aqui, não tá tão em cima aqui nesses momentos em que a gente for subir a marcação, tá um pouco a mais a meio pau, para ele ter essa velocidade de chegar aqui em melhores condições e ainda receber, obviamente, o apoio do Daniel e o apoio do Johnny. Agora veja como nessa situação, com o Johnny recompondo um pouco mais por dentro, a gente tem uma situação melhor e está mais vital e mais próximo como time para conter essas investidas do Cruzeiro, que ainda tem a infiltração do Jadson aqui como jogador importante. Com a bola, vindo aqui para outra prancheta, minhas sugestões. Algo que já vinha sendo feito contra o Botafogo. O Yuri não passaria o tempo todo aqui entre os zagueiros. Esse lado direito aqui, para quem já vem me acompanhando, seja no Twitter, seja em textos no Netflu, ele se tornaria mais forte, diferentemente dos últimos jogos, da maioria dos jogos do Fluminense, que fazia o lado esquerdo como mais forte, pela presença do Caio Henrique aqui. Então, eu focaria essas triangulações aqui pelo lado direito. O Yuri, obviamente, como dito, viria mais para frente, para não passar esse tempo todo aqui entre os zagueiros, ou seja, com o time instalado dentro do campo adversário, Yuri vem para dentro, o Frazan faz esse balanço aqui e o Ourinho vem fazer essa diagonal aqui na altura do Yuri, para a gente ter essa proximidade aqui e, obviamente, ter condições de triangular com a dupla Johnny e João Pedro fazendo trocas, o Johnny com essa capacidade de fazer essa ruptura aqui como faz bem, e ainda o Daniel aproveitando essa entrelinha aqui, flutuando muito, que é um espaço considerável para o Fluminense aproveitar e em fazer investidas contra o Cruzeiro. Beleza? Bom, pessoal, o Cruzeiro vem num momento negativo, mas a postura não deve fugir muito disso. As duas linhas de 4, os dois jogadores mais à frente, tentando fechar os espaços e forçando esse passe para trás para que o Fred e o Robinho, que deve ser o jogador mais à frente junto com ele, tentar roubar. Com a bola, o time tenta fazer essa circulação com passes mais calmos, tentando atrair o adversário, como nessa situação aí, e aproveitar uma inversão de bola ou um lançamento dos zagueiros. Nesse caso aí, ilustra aquela situação que eu mencionei na prancheta. O David e o Robinho fazendo aí o 2-1 em cima do lateral e pegando a defesa do Internacional no contrapé. Perceba como a linha de 4 do Inter está espaçada, está quebrada, mas o time consegue recompor rapidamente. Essa cobertura tem que ser bem rápida. Ainda sem a bola, os dois da frente fazem essa pressão inicial, tentam fechar esses espaços, mas quando há essa condução, principalmente pelo lado, os zagueiros são importantes nisso, eles não dão muito combate. E aí força essa linha de 4 no meio a tentar sair. Agora perceba quantos espaços por dentro, e aí a importância dos passes verticais e do Daniel flutuando nessa zona aqui, para tentar agredir o Cruzeiro e ganhar campo, principalmente, para chegar no gol deles. Essa situação também foi exposta no gol do Internacional, ainda no início do primeiro tempo, o passe vertical dos zagueiros, o Guerreiro vindo receber essa bola na entrelinha, né? O time consegue manter a posse. E para quem me acompanha no Twitter, eu mencionei nos últimos dias como a questão mental afeta dentro de algumas decisões e dentro de algumas situações no campo, né? Veja quanto espaço ainda o Cruzeiro concede ao Internacional, mas perceba ainda a sequência do lance. A bola foi cruzada, retirada e o Thiago Neves foi tentar sair no contra-ataque. Agora perceba aí como ele larga o lance e simplesmente os outros 3 companheiros dele, o Fred e os 2 de retorno dos lados, também praticamente não fazem esforço para recuperar essa bola lá na frente. Esse tipo de comportamento, a depender de como o jogo vá se desenvolvendo, pode acontecer. A questão da desconfiança, da falta de autoestima, a falta de confiança em si pode fazer com que os companheiros não sintam a necessidade de expor um comportamento de unidade em campo, ou seja, de juntos vamos tentar sair dessa situação. O Cruzeiro tem muitos jogadores experientes e dentro dessa maturidade específica individual de cada um desses atletas podem aproveitar certas situações no jogo, mas enquanto equipe, enquanto time, o Cruzeiro vem bem fragilizado, como o vídeo expôs aí, beleza? Então, torcedor tricolor, qual é a sua opinião?
Qual é o seu palpite aí? Você acha que vem uma vitória, vem um empate? Acha que o Fluminense não vai conseguir superar o Cruzeiro hoje? Vai ser derrotado? Deixa teu comentário aí, deixa tua opinião, inclusive sobre o conteúdo, sobre essa produção, tudo aquilo que a gente vem fazendo. Seu comentário desde o último vídeo foi muito importante para a melhoria de algumas coisas. Então, seu feedback é muito importante, assim como o teu like que tu tem que deixar aqui embaixo e a sua inscrição no canal do Netflu para conferir este e outros conteúdos, beleza? Até a próxima e que seja com vitória ou um resultado positivo para o Fluminense hoje contra o Cruzeiro. Valeu!